Olá pessoal do 8º ano, tudo bem? Sou o professor Idalberto e nessa aula nós vamos estudar multiplicação de polinômio por polinômio e divisão de polinômio por monômio, tá? Mas antes disso, vamos ver o que nós aprendemos na aula anterior. O que a gente viu na aula anterior? Adição e subtração de polinômios e multiplicação de monômio por polinômio. Na adição e na subtração de polinômios, o que nós precisamos fazer? Reduzir os termos semelhantes. Cuidado com a regra de sinais, hein? Multiplicação de monômio por polinômio. O que você precisa fazer? Pegar o monômio e multiplicar por cada termo do polinômio. Lembrando de multiplicar os coeficientes, repetir as letras diferentes e somar os expoentes das letras que são iguais. Então, eu tenho aqui um aquecimento para você. Vamos recordar o que nós vimos na aula passada, resolvendo essas três expressões que eu coloquei para você agora, tá? Então, duas subtrações e uma multiplicação. Por que duas subtrações? Porque o sinal de menos sempre tem que estar trocando sinal. E é onde o pessoal se engana, tá? Então, vou te dar um tempinho para você resolver esse exercício.
Então, quanto que deu cada exercício? Vamos conferir agora. Aqui na letra A, eu tinha um sinal de menos no segundo parênteses. Então, tem que tomar cuidado. Quando você for considerar o que está no segundo parênteses, sempre vai ser com o sinal trocado. Então, vamos lá. 4m ao quadrado, n ao cubo. Quem é o termo semelhante lá do outro lado? 5m ao quadrado, n ao cubo. Dentro do parênteses, ele está com sinal positivo. Como lá fora tem um sinal de menos, então eu troco esse sinal, vai ficar negativo. Então, é 4 menos 5. 4 menos 5, menos 1. Repete o sinal do maior. Então, vai ficar menos 1, m ao quadrado, n ao cubo. Concentra que você consegue. Olha só. Mais 5m ao quadrado, n. Lá eu não tenho termo semelhante, então é só repetir. Mais 5m ao quadrado, n. Menos 3mn. Do outro lado eu tenho 7mn. Como eu tenho o sinal de menos na frente, e aqui era positivo, então vai ficar negativo. Menos 3 menos 7, menos 10. Menos 10mn. E o menos 5 eu trago para cá com o sinal trocado, fica mais 5. Tá? Então está aqui o primeiro resultado, o resultado da letra A. Letra B. Nós temos então essa expressão aqui menos essa. 6x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x menos 5. Menos 4x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 7x mais 9. 6x ao cubo. Aqui o 4x ao cubo é positivo. Com o menos de fora, fica negativo. 6 menos 4, 2x ao cubo. Menos 4x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado. Por que menos? Porque aqui é mais. Só que com o menos de fora, troco o sinal. Então, menos 4 com menos 3, menos 7x ao cubo. Menos 7x ao quadrado, né? O cubo nós já fizemos. Agora, mais 5x. Aqui eu tenho menos 7x. Vai virar mais 7x. Menos 5, mais 5, mais 7, mais 12x. E o menos 5 com o menos 9, porque é mais 9 dentro, vira menos 9. Menos 5 com menos 9, menos 14. Certo? Então, aqui está o meu polinômio, já reduzido, já ordenado, tranquilo. A letra C é uma multiplicação. Então, vamos mais devagar. Olha só. 3 vezes o 5 é 15. x3 com x3, x6. Somos expoentes. Y ao quadrado vezes y elevado a 1, y ao cubo. 2 mais 1, 3. Está aqui. Agora eu vou multiplicar este monômio pelo segundo termo. Mais com menos, menos. 3 vezes 6, 18. x3 com x2, x à quinta potência. y2 vezes y a 1, y à terceira. Então, está aqui. Certo? Agora, nós vamos multiplicar o monômio pelo terceiro termo. Mais com mais é mais. 3 vezes 3 é 9. x3 com x elevado a 1, x elevado à quarta. Y ao quadrado vezes y elevado a 1, y elevado a 3. Agora eu vou multiplicar este monômio pelo quarto termo. Menos 2x. Mais com menos é menos. 3 vezes 2 é 6. X ao cubo com x elevado a 1 é x à quarta. E o y ao quadrado repete. E por último, 3x ao cubo y ao quadrado vezes o último termo, que é 4y. Mais com mais é mais. 3 vezes 4 é 12. O x ao cubo você vai repetir. E o y ao quadrado com y elevado a 1, y ao cubo. Então está aqui o meu polinômio. Repare que os expoentes eles não se repetem exatamente iguais nos termos ali. Então eu não tenho um monômio semelhante, não tenho que reduzir ali. Tá bom? Vamos dando continuidade então. Multiplicação de polinômio por polinômio. Nós já vimos num pedacinho da aula anterior como fazer isso. Um polinômio tem vários monômios, ou pode ser um monômio mesmo. Né? Um polinômio com seus terminhos, vou multiplicar pelo segundo polinômio. O que eu faço?
pega o primeiro termo do primeiro polinômio e multiplica por todos do segundo. Pega o segundo termo, multiplica por todos. Pega o terceiro termo, multiplica por todos. E assim por diante. Vamos ver como isso funciona. E não esquecer de reduzir os termos semelhantes, né? Então, eu tenho aqui um bem simplesinho. 3A mais 2B vezes 2A menos 5B. Acompanhe as setas ali comigo. Vou multiplicar o 3A pelo 2A, o 3A pelo menos 5B, o 2B pelo 2A, o 2B pelo menos 5B. Aqui embaixo eu listei as operações para a gente não se perder. Então, dá uma olhadinha lá comigo. Ó, 3A vezes 2A. Escrevi aqui. 3A vezes 2A, 3 vezes 2, 6. A vezes A ao quadrado. 3A vezes menos 5B, está aqui. Mais com menos é menos. 3 vezes 5 é 15. E o A e o B repete e fica AB. Menos 15 AB. Agora eu vou multiplicar 2B pelo 2A. 2 vezes 2 é 4. Repete o A, repete o B. Repare que, embora o B apareça antes do A, eu escrevi na mesma ordem que eu usei para os outros. AB e AB. Tá? Lembra que a multiplicação ela é comutativa. O que isso quer dizer? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se você vai escrever AB ou se você vai escrever BA, o resultado é o mesmo. Então, eu já escrevi na ordem certa para não dar diferença ou dúvida na hora de reduzir os termos semelhantes. 2B vezes menos 5B vai dar o quê? 2 vezes menos 5, menos 10. B vezes B, B ao quadrado. O que vai ser o resultado? A soma de todos esses termos aqui. Naturalmente, se você está somando um termo negativo, você vai, na verdade, subtrair. Então, ele fica assim, 6A ao quadrado, menos 15AB, mais 4AB, menos 10B ao quadrado. Note que esses resultados em azul são termos semelhantes. Então, o que eu faço? Junto os dois. Menos 15 mais 4, menos 11. Menos 11AB. Esse é o meu resultado final, polinômio reduzido. Agora é a sua vez, te dou 2 multiplicações para você resolver nesse tempinho que eu vou te dar agora.
E aí, pessoal, ficou assim ou ficou assim? Vamos ver como é que deu o resultado? Olha só, x mais 2 vezes x ao quadrado menos x menos 2. Você vai multiplicar o x por todos os termos do polinômio e depois você vai multiplicar o 2 por todos os termos, tá? Então, olha só. Vamos colocar lá. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. 1 vezes 1 é 1, x1 com x2, x ao cubo. 1x vezes menos x dá o quê? Dá menos x ao quadrado. Guarde aí na cabeça. Menos x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Certo? Agora eu vou multiplicar pelo mais 2. Mais 2 vezes x ao quadrado, mais 2x ao quadrado. Mais 2 vezes menos x, menos 2x. Regra de sinal. Mais 2 vezes menos 2, menos 4. Agora você se lembra que antes tinha dado um menos x ao quadrado? E no final apareceu um 2x ao quadrado? Menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado fica 1x ao quadrado. Sinal do maior, positivo. Por isso que o resultado fica assim. Né? Então faz a operação, reduz os termos semelhantes e você tem x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x menos 4. Ok? Agora nós vamos fazer a letra B. Mas a letra B é o que, professor? 2x menos 5 elevado ao quadrado? Sim. Elevar ao quadrado é o quê? É multiplicar o binômio por ele mesmo. Então, abri aqui, ó, 2x menos 5 vezes 2x menos 5. O que você faz agora? Aquilo que nós já conversamos antes. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes menos 5, menos 10x. Guarda esse menos 10x. Menos 5 vezes 2x, menos 10x. E menos 5 com menos 5, vezes, dá mais 25. Lembra que eu falei para você guardar o 10x? Tinha o menos 10x do 2x vezes menos 5 e tinha outro menos 10x do menos 5 vezes 2. Isso dá quanto? Menos 20x. Então, meu resultado é 4x ao quadrado menos 20x mais 25. Esse tipo de resultado é um resultado que a gente chama em matemática de produto notável. Se você quiser, depois, se você tiver possibilidade, dá uma pesquisada, dá uma lida sobre isso, que é um assunto bem interessante, produtos notáveis, tá? Mas você pode resolver essa expressão usando uma multiplicação de binômio por binômio, tá bom? Agora eu tenho um desafio para você. Eu quero saber o seguinte, qual é a área deste retângulo? Este retângulo vermelho, que tem como comprimento 3a ao quadrado b mais 5ab. E tem como largura 4a ao quadrado b ao quadrado menos 7ab ao cubo menos 3. Vou te dar um tempinho para pensar nesse desafio que nós temos.
Então, como que eu vou calcular a área desse retângulo em que o comprimento e a largura são dois polinômios? A área de um retângulo é comprimento vezes largura. Então, o que eu vou fazer? Esse polinômio que é o comprimento vezes o polinômio que é a largura. Vamos conferir ali no quadro. Então, olha só. Nós temos aqui o polinômio com este comprimento, que é 4a ao quadrado, b ao quadrado, menos 7ab ao cubo, menos 3. E tem a largura 3a ao quadrado b mais 5ab, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Por um critério de organização, eu vou pegar esse polinômio menor e vou pôr para frente. Fica melhor de trabalhar com o menor polinômio na frente. Mas é uma opção minha. Você pode fazer o polinômio grande na frente sem problema nenhum. Não tem diferença quase nenhuma na conta. O resultado tem que ser o mesmo. Então, olha só. 3a ao quadrado b mais 5ab vezes 4a ao quadrado b ao quadrado menos 7ab ao cubo menos 3. Então, olha só. Primeiro termo vezes todo mundo. 3 vezes 4 é 12. A ao quadrado vezes a ao quadrado, a quarta. B elevado a 1 vezes b elevado a 2, b ao cubo. Certo? Esse foi o primeiro. Vamos para o segundo agora. Mais com menos é menos. 3 vezes 7 é 21. A ao quadrado com a elevado a 1, a ao cubo. B elevado a 1 vezes b elevado ao cubo, b à quarta. Agora nós vamos para o terceiro. Primeiro com o terceiro. 3 vezes menos 3 é menos 9. A ao quadrado vezes nada, lá do outro lado não tem letra, então é só repetir o a ao quadrado. E o b elevado a 1 também. Certo? Essa é a primeira parte. Agora eu tenho que multiplicar todos os termos do polinômio pelo segundo termo. Então, vamos lá. E eu vou seguir na linha de baixo, mas você pode escrever na continuação do seu caderno, tendo espaço. Tá? Então, olha só. Mais com mais é mais. 5 vezes 4, 20. A1 com A2, A a terceira. B1 com B2, B a terceira. Ou B ao cubo. Segundo termo com o segundo termo. Mais com menos é menos. 5 vezes 7 é 35. A elevado a 1 com A elevado a 1 é A elevado a 2. E B1 vezes B a terceira, B a quarta. E daí o segundo termo com o último termo. Como é que vai ficar? Mais com menos é menos. 5 vezes 3 é 15. Repete o A e repete o B. E agora? Agora eu tenho que olhar bem para os termos e reduzir os termos que são semelhantes. A quarta, B ao cubo. 4, 3, 3, 4, 2, 1, 3, 3, 2, 4, 1, 1. Então, esse primeiro termo não tem semelhante. 12, A quarta, B ao cubo. O 3, 4 também só aparece uma vez. Então, menos 21, A a terceira, B a quarta. Menos 9 A ao quadrado B também só aparece uma vez. Agora, o 20A ao cubo B ao cubo só aparece uma vez também. O 35 ao quadrado B à quarta, menos 35 ao quadrado B à quarta, só aparece uma vez. E o menos 15AB. Mas, professor, você escreveu tudo de novo? Sim, escrevi tudo de novo. Por quê? Porque eu estava conferindo se tinha algum termo semelhante. Não tem. Então, está aqui. Esse é o seu resultado inteiro. De novo, escreve tudo numa linha só. Vamos comparar ali o nosso resultado? Olha só. Então, deu uma expressão bem grande ali, né? 12A à quarta B ao cubo, menos 21A ao cubo B à quarta, menos 9A ao quadrado B, mais 20A ao cubo B ao cubo, menos 35A ao quadrado B à quarta, menos 15AB. Você precisa fazer essa conferência para ver se você não esqueceu nenhum termo semelhante, se você não juntou quem não deveria juntar. Isso é bem importante, tá? Quando tiver
monômios, vários monômios com várias variáveis, vários expoentes, dá uma conferidinha. Nem que você escreva tudo de novo, como eu fiz ali atrás, mas confere para ver se você não fez errado. E agora nós vamos falar sobre divisão de polinômio por monômio. Tá? Divisão de polinômio por monômio, nós vamos repetir o processo que nós fizemos na multiplicação de monômio por polinômio. Na multiplicação a gente fazia o quê? Multiplicava o monômio por cada termo do polinômio. Agora na divisão a gente vai fazer o quê? Vai pegar o polinômio como dividendo, ou seja, aquela expressão que a gente vai dividir, e o divisor vai ser o meu monômio. Então, cada termo do polinômio eu vou dividir pelo monômio. Quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Primeiro cuidado, quando eu divido os coeficientes, se a divisão não for exata, eu escrevo uma fração. Eu indico por uma fração, de preferência uma fração irredutível, que não dê mais para simplificar, que não dê para diminuir os valores por divisão. Tá? Então, na divisão pelos coeficientes, divisão exata, beleza. Se a divisão não for exata, escreve a fração. Ou escreve na forma decimal, se for possível. Tá? Segunda coisa, letras iguais. Se as letras são iguais, você subtrai os expoentes. Por quê? Propriedade de potências. Divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Tá? Terceira coisa, se as letras forem diferentes, você precisa tomar aquele cuidado lá da divisão de monômio por monômio. Se a letra estiver no dividendo, se estiver no polinômio, você repete a letra normalmente, não tem problema. Se a letra estiver no divisor, aí você tem que transformar essa letra em denominador. Aí aquele termo deixa de ser um monômio, a expressão inteira não vai mais ser um polinômio. Tá? Mas só nesse caso, em que a letra diferente está no divisor. Vamos conferir. Então, temos aqui um exemplo, certo? 4x à quarta menos 8x ao cubo mais 6x ao quadrado dividido por menos 2x ao quadrado. Então, pega este polinômio e divide cada termo dele pelo menos 2x ao quadrado. Certo? Então, olha lá. Eu escrevi as contas aqui uma por uma para você não se perder. Então, me acompanha lá. Vou dividir 4x à quarta por menos 2x ao quadrado. Mais com menos é menos. 4 dividido por 2 é 2. E x à quarta dividido por x ao quadrado é x ao quadrado. Então, ficou menos 2x ao quadrado. Menos 8x ao cubo dividido por menos 2x ao quadrado. Menos com menos é mais. 8 por 2 é 4. E x ao cubo dividido por x ao quadrado é x elevado a 1. 3 menos 2, 1. X elevado a 1. E a última, 6x ao quadrado dividido por menos 2x ao quadrado é o quê? 6 dividido por menos 2, menos 3. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, 2 menos 2 é 0. E x elevado a 0 é 1, considerando que esse x é diferente de 0. Certo? Ou então, se você parar para pensar, bom, x ao quadrado dividido por x ao quadrado não é um número dividido por ele mesmo? Sim. Se você tem um número dividido por ele mesmo e esse número não é 0, então o resultado é 1. Se a divisão das letras der 1, eu não preciso escrever a letra, então fica menos 3 sozinho. Lembra que o menos 3 é um monômio de grau 0. Então, o x elevado a 0 seria menos 3 sozinho. Tá? Quem é o resultado da divisão? A soma desses três monômios. Evidente que se você somar um monômio negativo, ele vai permanecer negativo. É uma subtração. Menos 2x ao quadrado mais 4x menos 3. Tá bom? Agora é sua vez. Você vai pegar essa ideia de divisão de polinômio por monômio e aplicar nesses três casos que eu deixei aí para você. Tá bom? Vou te dar um tempinho para você pensar.
Como que ficou a letra A, então? Olha só, 12x ao quadrado mais 9x dividido por menos 3x. Mais com menos é menos. 12 dividido por 3 é 4. E x2 dividido por x1, 2 menos 1, x elevado a 1. Então fica menos 4x elevado a 1, ok? 9x dividido por menos 3x. Mais com menos é menos. 9 dividido por 3 é 3. E x1 dividido por x1, já conversamos sobre isso. Mesma letra dos dois lados, mesmo expoente. Então, o resultado final fica sem a letra. Vamos comparar? Olha lá. Menos 4x, menos 3. Sem o x daí, tá bom? Agora, a letra B, nós vamos fazer no quadro. Vem comigo. Menos 8a quarta, mais 6a ao cubo, menos 10a. Dividido por menos 2a. Fiz a chave igual a gente faz na divisão normal mesmo, tá? Na divisão com números, tá? Então, olha só. Vou pegar esse primeiro termo aqui. Menos com menos é mais. 8 dividido por 2 é 4. E a quarta dividido por a elevado a 1, a ao cubo. Certo? Então, mais 4a ao cubo vezes menos 2a vai dar o quê? Vai dar o menos 8a à quarta. Como eu teria que subtrair o resultado? Subtrair um número negativo é a mesma coisa que somar. Então, ele vai ficar o quê? Mais 8a à quarta. Professor, por que você colocou um mais se o correto era fazer menos? Lembra que quando eu multiplico aqui, ó, mais com menos, fica menos. Subtrair um número negativo é a mesma coisa que somar. Positivo. Então, por isso que eu coloquei o mais 8a à quarta. Se tivesse dado um número positivo lá, aqui na divisão eu ia trazer como menos. Ia subtrair, como eu faço na divisão comum, tá? Agora, abaixo isso aqui. Mais 6a ao cubo. Mais com menos é menos. 6 dividido por 2 é 3. E a ao cubo dividido por a é a ao quadrado. Então, menos com menos é mais. Vou subtrair um número positivo, então aqui fica menos. 3 vezes 2 é 6. E a vezes a ao quadrado, a ao cubo. Então, aqui dá 0 também. E por último, menos 10a. Menos com menos é mais. 10 dividido por 2 é 5. E a dividido por a fica 1. Então fica só o mais 5. Mais com menos é menos. Como eu vou subtrair um número negativo, é a mesma coisa que somar. 5 vezes 2 é 10. E o a repete. Então aqui fica 0 também. Então, o resultado dessa divisão vai ser o quê? 4a ao cubo menos 3a ao quadrado, mais 5. Se você multiplicar esse polinômio por menos 2a, que é o meu divisor, você tem o dividendo, que é essa expressão aqui. Tá? Um detalhe importante é o seguinte, essa ideia de você escrever a divisão como chave não é uma ideia obrigatória, mas é uma ideia muito importante se você quiser depois se aprofundar e estudar a divisão de polinômio por polinômio. Né? Nós não vamos abrir a divisão de polinômio por polinômio no 8º ano, mas se você quiser dar uma lida, quiser pesquisar a respeito, a gente usa a chave para representar essa divisão. Tá? Então, essa ideia de divisão por chave é uma ideia bem importante. Vou te dar um tempinho para você fazer a letra C, que a letra C tem um detalhe interessante.
Agora nós temos ali a letra C. Você chegou naquele resultado que está ali no slide? Vamos dar uma conferida? O resultado era menos 4x mais 2 mais 3 décimos de A. Como que a gente chega nesse resultado? Confere aqui comigo. Olha só, vou fazer o processo como a gente já conversou. Regra de sinais, divide o número, subtrai o expoente das letras iguais. Mais com menos é menos. 40 dividido por 10 é 4. X ao quadrado dividido por x elevado a 1, 2 menos 1 é x elevado a 1. Certo? Está aqui. Menos com menos é mais. 20 dividido por 10 é o quê? 2. E x dividido por x não precisa escrever que dá x elevado a 0. Tá bom? Agora dá uma olhada no último monômio. Você tem o menos 3ax. Tem uma letra que aparece aqui que não aparece no divisor. Bom, sobre essa letra nós já conversamos. Apareceu no dividendo, não apareceu no divisor, repete. Beleza? Agora note o seguinte também, ó. Menos com menos é mais. 3 dividido por 10 não dá, porque o 3 é menor do que 10. Então, primeira forma de escrever. Você vai escrever como se fosse uma fração. O 3 sobre 10. Porque a fração indica a divisão do 3 pelo 10. Dá para simplificar essa fração? Ou seja, o 3 e o 10, dá para dividir por um mesmo número que torne o numerador e o denominador menor? Não, não dá. O 3 e o 10 não têm divisores comuns, não dá para simplificar. Então, o que você vai fazer? Deixa o 3 décimos ali. O A, ele só aparece no dividendo, então você repete. E o X? X dividido por x, x elevado a 0, não precisa escrever o x. Segunda forma de você escrever essa resposta. Você poderia escrever ela assim, ó. Menos 4x mais 2 mais 0,3a. Da onde 0,3a, professor? É o resultado do 3 dividido por 10. Como o 3 não dá para dividir por 10, você faz o seguinte. Como o 3 não dá para dividir por 10, você transforma ele em décimos. Então, você bota um 0 aqui, a vírgula. E agora esse 3 inteiros vai virar décimos. Quantos décimos cabem no 3 inteiros? 30. Um inteiro tem 10 décimos, 3 inteiros, 30 décimos. 30 dividido por 10, 3. E 3 vezes 10, 30 para 30, 0. Então, daqui que eu tirei o 0,3. Então, ou você escreve o 3 décimos, ou escreve o 0,3. E essa é a resposta da tua letra C. Certo? O que nós aprendemos na aula de hoje? Na aula de hoje nós vimos multiplicação de polinômio por polinômio. E para a gente fazer essa multiplicação de polinômio por polinômio, você pega cada termo do primeiro polinômio e multiplica por todos os termos do segundo polinômio e reduz os termos semelhantes. E nós vimos também divisão de polinômio por monômio. Pega cada termo do polinômio e vai dividindo pelo monômio divisor, certo? Um fato importante. Repare que os cálculos que nós fizemos, nenhum deles é um cálculo muito difícil. Só que você precisa do quê? Você precisa ter organização e clareza no que você vai fazer. Tem gente que na hora que vai anotar esse aí para fazer o exercício, escreve de qualquer jeito, vai pondo as coisas tudo bagunçado. Então, faça isso com cuidado, tá bom? E nós, então, ficamos por aqui. E na próxima aula nós daremos continuidade ao estudo de polinômios. Até lá!